Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos o prazer de receber uma figura ilustre, muito reconhecida no mercado brasileiro e europeu, uma pessoa realmente uma referência no mercado de compliance, a Olga Pontes, nos dá a honra aqui de entregar algumas questões ainda sem respostas no ambiente de compliance nacional. A Olga hoje é Chief Compliance Officer da Odebrecht. Eu digo hoje porque ela deve ter passado por diversas mudanças dentro da organização, vivido uma experiência, eu diria, incrível, que muitos gostariam de experimentar, né, Olga? Apesar dos pesares. E eu tenho Não aqui sei se também a todos, mas presença do nosso coordenador. Sim, sim, eu digo brincando, mas é verdade, porque muitos gostariam de ter essa experiência, de passar pelo que você passou, mas que não foi fácil, eu tenho certeza que não foi fácil. E a gente hoje também tem aqui a presença ilustre do nosso professor, mestre Arthur Gueiros, coordenador científico, idealizador e uma figura também ilustre que defende a bandeira do compliance, acredita e nos estimula, nós alunos, a pesquisarmos, enfrentarmos esses dilemas que nós enfrentamos diariamente, né? Professor, eu passo a palavra para o senhor e eu vou, na medida do possível, moderando e contribuindo. Muito obrigado, Marlos. Cumprimento a doutora Olga Pontes, é uma enorme satisfação para nós tê-la aqui participando das atividades do nosso CPJM, cada vez mais buscando essa integração entre o pensamento acadêmico, científico, com a prática na área de compliance, na área de integridade, porque, né, um lado sem outro não tem sentido, não tem significado. Então, essa parte é sempre importante, essa troca de ideias, troca de opiniões, e isso vai só engrandecer, né, no nosso lado, né, o desenvolvimento do nosso centro de pesquisas, né, buscando sempre, acho que é o interesse de todos, aprimorar as práticas empresariais e culturais, sempre em prol do desenvolvimento do país e também da nossa sociedade. Então, agradecendo de novo a disponibilidade, eu começaria, se me permitir, com algumas perguntas, né? E aí nós vamos, ao longo, fazendo esse bate-bola, né? essa triangulação, né? E eu começaria pedindo para falar um pouco da sua trajetória, né? Claro que nós vamos disponibilizar seu currículo, né, na nossa página, mas falar um pouco como chegou e em que dado momento você desculpe chamar de você vislumbrou essa área, pode né, chamar de você. essa área descortinou, né, na sua vida profissional e de que forma você se inseriu, né, e, claro, naturalmente, os desafios que certamente foram enfrentados e superados. Olá a todos, obrigada aí pelo convite. Marlos sabe que eu sou super assim, a favor de compartilhar e não nego oportunidades de trocar experiências com meus colegas, meus pares, com o universo acadêmico. Eu acho que dois sabem mais do que um e assim sucessivamente, né? E respondendo a sua pergunta, professor Arthur, parabéns por ser apaixonado por compliance, porque apesar de ser uma profissão muito na moda, um tema muito da moda, a gente conta nos dedos aqueles que fazem por país um tema assim investir para a sustentabilidade da humanidade, eu diria, né? Mas como é que eu fui parar em compliance? Na realidade, foi o meu primeiro namorado,
meu primeiro e único casamento, eu não conheço outro universo a não ser compliance. Apesar de ter escolhido profissões ou faculdades, né, de exatas, análise de sistemas, engenharia civil, eu saindo da faculdade, ou mal saindo da faculdade, já entrei no universo de compliance, auditoria interna, gestão de risco, e eu acompanhei a evolução do mercado, né, nesse processo. Entrei trabalhando logo em Big Four, né, e naquela época, Big Four, não se falava de compliance. Para você ver o quanto o mercado brasileiro, isso aconteceu na minha geração, não é coisa da geração passada. Quando eu entrei em 94, entrei na faculdade em 94 e saí em final de 98, né, e entrei no mercado de trabalho mais ou menos em 97, como estagiária em 98, o mercado de trabalho não existia conformidade, não existia auditoria. Entrei ainda como no estágio de análise de sistemas, para fazer sistemas controle financeiro e contábil para grandes empresas. E em 98, quando eu saí, em 97, quando eu saí da faculdade, 97, 98, eu entrei numa Big Four. Numa Big Four, nessa época, Big Four, Arthur, não tinha nem auditoria interna, não tinha gestão de risco, era só auditoria contábil financeira. E eu sou da Bahia, meu sotaque, acho que vocês não devem perceber, não nega que eu sou baiana, né? E na Bahia as possibilidades de trabalho também são limitadas, não é um mercado como o eixo São Paulo, né? Rio, São Paulo, que você tem maiores possibilidades, as grandes empresas multinacionais estão lá. Então, por mais que eu tenha escolhido uma trajetória educacional distinta, a Big Four era uma oportunidade de me desenvolver profissionalmente, de ganhar novos skills, e ali entrei, e como auditora contábil financeira. E me apaixonei pelo ambiente de controles, pelos regulamentos, pela conformidade, por enquanto, nas demonstrações financeiras. E chegou um determinado momento que me disseram, Olga, não tem espaço para você crescer se você não fizer contábeis. Você vai fazer contábeis? Eu fiz, gente, eu já fiz 2 faculdades, já comecei MBAs, já penso em outros, mas uma terceira faculdade, sinceramente, não vai me agregar valor, ainda mais a contábil, que quem é auditor contábil, né, de demonstrações financeiras, sabe muito mais, muitas vezes, que o próprio contador no básico. E nessa brincadeira, foi que em 2001 começou o boom de as Big Fours passarem a olhar o mercado não só como um mercado de auditoria contábil, mas um mercado que você poderia explorar a auditoria interna, a própria gestão de risco, avaliar o ambiente de controle empresarial, porque muitos problemas contábeis, o problema era identificado na contabilidade, mas o problema, em fato, para ser corrigido, estava nos processos de negócio, no ambiente de negócio. E aí começou a surgir nas Big Fours ao redor do mundo um outro segmento de negócio que era o gestão de risco, auditoria interna. E assim eu fui parar nesse ambiente e com futuro, né? Porque não precisava ser contador para poder crescer no ambiente de consultoria de gestão de risco, auditoria interna e de compliance. Então lá vou eu. Nessa época nem se falava muito em compliance. Até que em um determinado momento, em 2002, eu estava participando de um programa internacional da própria Big Four que eu participava, e eu fui exportada para Londres, e estava trabalhando em Londres em 2002, e comecei a trabalhar em Londres com a certificação Sarbanes-Oxley. Eu comecei a fazer no exterior, ainda trabalhando em Londres, compliance com SOX, né? Que até então não era uma realidade para as empresas brasileiras, mas já era uma realidade para as empresas europeias que tinham ações na Bolsa de Nova York. E fiquei lá 2002 até 2004, e em 2004 essa Big Four ganhou uma grande conta no Brasil, que era a Braskem, que era uma das empresas do grupo Odebrecht, né? E a Braskem, uma empresa de capital aberto, precisava certificar SOX. E aí aqui no Brasil olharam para um lado, olharam para o outro, cadê? Quem é que pode ter expertise em SOX? Não tinha no mercado. A lei era recente, de 2012. Né? O Brasil estava demandando isso em 2014, não tinha expertise disso. Aí acharam uma baiana, a Braskem, uma empresa genuinamente baiana também, acharam uma baiana em Londres, que já estava trabalhando com isso há pelo menos 1 ano e meio. Aí o que fizeram com a baiana? Volta, baiana, volta que aqui tem um cliente, deixa a sua vida de Londres, já passou 2 tempos aí, já conheceu a rainha, Lady Di, e literalmente conheci Lady Di, né? Volta para o Brasil. Aí voltei para o Brasil e assumi, como ainda Big Four, a responsabilidade de implementar Sarbanes-Oxley
numa empresa SEC, que era a Braskem. Conseguimos implementar a SOX, inclusive com um ano de antecedência, porque a SEC terminou adiando a implementação da SOX de 2005 para 2006, a gente conseguiu a certificação em 2005 para a Braskem, e aí depois desse desafio cumprido, a Braskem me convidou para assumir o desafio de criar do zero uma área que chamava segurança da informação, que não deixa de ser uma área totalmente vinculada com controles, mas com controles de TI, porque naquela oportunidade era uma material weakness, as deficiências de controle da Braskem estavam todas voltadas para a tecnologia da informação. Eu disse, gente, eu não sou uma pessoa de TI, como é que pode? Não é minha praia, não sei o quê. Olga, a gente sabe que você sabe liderar e a gente sabe também que você sabe o que tem que fazer. O corpo técnico, você forma um time e você vai saber liderar. E eu aceitei o desafio, e ainda mais que o ambiente de trabalho era um ambiente muito bacana, eu já conhecia o ambiente de trabalho por ter sido consultora desse ambiente. E aceitei o desafio. Em 2009, o responsável, o integrante que colocaram no lugar para ser responsável pela continuidade da certificação Sarbanes-Oxley, ele mudou de programa dentro da empresa. Aí olharam para um lado, olharam para o outro, quem pode assumir o programa de compliance com SOX? Olga. E aí, como uma boa apaixonada de compliance, professor Arthur e Marlos, eu não me senti limitada ao ambiente Sarbanes-Oxley. Comecei a fazer várias provocações ao grupo, que não era só SOX, tinha que vir um programa de auditoria interna, tinha que vir compliance com outras legislações, cobrava a posição da empresa SEC, né, perante as melhores práticas de mercado, e assim foi feita minha provocação. E eu recebi muitos nãos, olha só, não é a hora, veja bem, quem sabe, no futuro, o controlador talvez não queira agora, o controlador sempre foi o Odebrecht. Então, sempre tinha aquela... E, obviamente, que eu não tinha autonomia, independência, não era uma posição, apesar de ser certificação Sarbanes-Oxley, era uma posição que reportava ao diretor de governança, que reportava ao vice-presidente jurídico, que reportava ao presidente, ou seja, a alta esfera da empresa estava muito distante das decisões de conformidade e de auditoria, de compliance que eram tomadas. Mas nunca deixei de provocar, sabe, doutor Arthur? Eu acho que se você se cala, você consente. E por mais que você possa receber nãos, você sempre tem a prerrogativa que o não você já tem e você pode conseguir sim, né? E aí, quando isso desmotiva, sem sombra de dúvida, deixa a gente inseguro em relação ao futuro que você planeja, deseja e tem expectativa. Mas uma coisa me fez ficar muito forte, que quando começou aquele boom de Lava Jato, final de 2014, 2015, e o nome da empresa, de alguma forma, tangenciando os noticiários, ainda de forma muito leve, e eu disse, não, aqui, se não tiver compliance aqui, se não for por bem, vai ser por mal, isso aqui vai crescer, e o melhor, que assim, quem é apaixonado por compliance, o melhor lugar para estar é onde a crise está instaurada, porque é onde vão olhar para você, é onde vão dar valor a você, é tipo assim, não fez pelo amor, vai fazer pela dor, e seja pela dor, você está lá para ajudar, porque você se sente capacitado para poder ajudar, você sabe quais são os caminhos que tem que percorrer para poder chegar nos resultados, e você, de alguma forma, se realiza profissionalmente e pessoalmente em colocar em prática tudo que você um dia sonhou em colocar, né? Por mais que os meios não sejam aqueles mais adequados e no meio de uma crise. E sempre provoquei muito a Braskem, né? Obviamente que muitas coisas evoluíram, muitas coisas foram feitas, mas o hard, que é o que realmente foi implementado por conta dos acordos de leniência, vieram depois, né? E aí eu lembro como se fosse hoje, era um domingo, minha mãe faleceu no domingo de Páscoa de 2016, no domingo seguinte de Páscoa, me chamaram no escritório, e fizeram, era Braskem ainda, me chamaram no escritório e fizeram assim, Olga, olha só, a gente nós vamos colaborar com as autoridades e nós vamos trabalhar para fechar um acordo de leniência. E, obviamente, que a gente não quer começar a transformação quando, a partir da assinatura desse acordo, a gente quer começar a transformação já da agora. Obviamente que o que agora cai, porque eles iriam assumir o que até então vinham negando
imprensa durante um longo período de negação. E, poxa, né, estão me cogitando para essa transformação, o que me deixava muito feliz, mas ao mesmo tempo mais feliz ainda em saber que aquelas provocações que eu fazia na Braskem, aquelas provocações, forma o controlador ouvia, que um dia quis fazer na Braskem, agora você vai ter carta branca para fazer, não só na holding do grupo, como fazer com que isso da holding do grupo permeie nas empresas que a gente controla. E foi aí que eu cheguei, professor Arthur, por conta dessa historinha que é muito concatenada, não são peças individualizadas, assim, minha vida profissional, minha carreira profissional, ela foi sempre muito conectada de um passo a outro. Sempre a minha atividade anterior, ela foi a razão de eu assumir os novos desafios ou galgar um passo à frente, né? Por isso que eu fiz essa história um pouco longa, me desculpe, mas tentei resumir na medida do possível para dizer como eu cheguei na Odebrecht, agora Novo Honor, né? Isso. Não, eu acho... Não, aí para os alunos, professor, para os alunos que possam estar me ouvindo, sabe qual é a dica que eu dou? Nunca desistam do que você acredita. Exatamente. Nunca desistam dos seus sonhos. Pode parecer longe, mas não é impossível. Então, isso é que representa um pouco até o momento que eu cheguei na Odebrecht, né, como Chief Compliance Officer, e hoje eu posso dizer a mesma coisa. Quando eu comecei essa jornada na Odebrecht, em 2016, me chamaram de louca, me chamaram de você está insana, você está maluca, você está partindo para um Titanic, uma série de coisas, assim, duvidando de que a empresa poderia mudar, duvidando de que a empresa poderia transformar e que eu não iria conseguir, né? E, obviamente, que ouvir isso de algumas pessoas me abalava, porque ouvir isso de pessoas que muitas vezes você confia, isso lhe abala, mas não tirou meu foco e meu propósito, porque eu sabia que colocando processos e práticas implementadas, a dificuldade seria torná-las sustentáveis, né? E eu tinha certeza também de que, e um dos motivos, inclusive, de eu ter aceitado esse desafio, era o fato de que eu saberia que eu não estaria sozinha, eu e companhia sozinha, né? Eu e Odebrecht, nós estaríamos sozinhos, né? Como empresa. Nós estaríamos aí, provavelmente, com o MPF naquela época, com a CGU, com o DOJ, que é fera no assunto, que tem um background aí enorme em ajudar empresas a virarem a página, né? Então, eu sabia que a mudança, por mais que eu pudesse ter resistências, pensando que poderia ter resistência no futuro e pessoas me dizendo que aquilo seria impossível, eu acreditava que, quanto a fatos, não tem argumentos e que as autoridades estariam do nosso lado querendo a transformação da empresa, porque você não faz a corleniência por fazer. Você faz a corleniência para que a empresa vire a página, para que a empresa transforme, porque senão declara certidão de óbito logo, está resolvido e acabou. Não, não é assim. Você faz um acordo para mudar, você faz um acordo para transformar, e nesse lado, minha interpretação é de que as autoridades estariam do lado da empresa e fazendo valer o que foi assinado num acordo de leniência. E aí hoje eu digo a mesma coisa. Se eu acreditar naquelas pessoas que me desmotivaram com é impossível, você não vai conseguir, né? Quando a gente conseguiu agora, no final do ano passado, a certificação do DOJ, dá vontade de dizer o seguinte, olha que parecia impossível. Basta acreditar e não desistir. O caminho dos últimos 4 anos não foi fácil, não só para mim, não foi fácil para vários outros integrantes da empresa, né? É difícil mudar a cultura, é difícil colocar processos e procedimentos, não só colocar, mas colocar em tempo recorde, né? Tem que colocar sem aquela gestão de mudança mais apropriada, que você tem aquele tempo de engajar, abraçar todo mundo, botar no colo, explicar com muita delicadeza. Você começa assim, mas se não pegarem assim nos primeiros segundos, você tem que empurrar mesmo e vai, implementa, e tem que ser, porque não tem tempo hábil para poder pensar em outras oportunidades. A sorte que a gente tem é que compliance, né, de um modo geral, é uma realidade já muito vivida por muitas empresas, e a gente tem a possibilidade de
olhar o mundo e ver o que o mundo já fez. Você não está andando de bicicleta pela primeira vez, Isso que eu né? Você já tem várias isso, outras pessoas. Ai, tira a rodinha. isso. Aproveitando exatamente essa colocação, primeiro dizer que, como eu falei, né, eu penso nisso, estou falando aqui, inclusive, para os alunos, né, que estão no processo de qualificação. Se você se qualifica, se você investe, né, no seu potencial, nos estudos, né, e vai buscando, os caminhos vão surgindo na vida da gente. Então, é claro que tem, aproveita uma oportunidade, aproveita a outra, ou se não conseguiu, né, quase foi chamado, bateu na trave, mas não entrou, mas não desiste. Né? Eu acho que eu não cheguei também muito assim. Né? Eu tinha alguns planos, mas as coisas foram muito, né, acontecendo oportunidades, perde uma, ganha. E acho que assim que essa é uma importante a pessoa procurar estar sempre se qualificando, sempre investindo, né, procurando aprimorar um estudo, alguma coisa que ele acha que melhor que precise, que acha e ir em frente, né, e ter essa sua coragem, né, de aceitar desafios. Você está numa zona de conforto, num país, num trabalho, e aceita outra, ou está numa área. Enfim, eu acho realmente isso muito, muito meritório. Com essa sua expertise no compliance, o que você sente de transformação, né, do grupo, da empresa, enfim, após a acordo de leniência, né, com as autoridades, né, o que você percebe de salto positivo eu não sei se posso falar assim, com a reformulação do compliance do grupo, né? Que você olha, isso aqui está muito melhor do que estava antes, né? O que você, com essa sua vivência que você perpassou, né? Vários momentos, né? E você olha, graças a toda essa, né? Hoje a gente percebe que está acontecendo assim, assado, isso é salutar para a empresa, é salutar para os empregados, enfim, e para todos. O que você sente de transformação, né? Não sei se o Marlos também quer complementar a pergunta. Antes da Olga responder, eu só queria fazer um contraponto conceitual, até para quem está nos vendo e não conhece a temática de compliance, está perdido, buscando um caminho a seguir. A Olga fez, querendo ou não, talvez que foi o compliance, porque ela falou que iniciou a carreira dela por volta de 98, 2000, e nesse momento, na virada do século, é quando surge a expressão chamada o mundo pós-Enron, que é um caso já emblemático que muitos conhecem, de uma auditoria/consultoria, que se viu envolvida em um esquema vou chamar aí de corrupção lato sensu, tá? Óbvio que eu não vou aqui adentrar o mérito do caso, mas eu quero só chamar atenção para este processo, porque gerou uma discussão enorme pós-FCPA em 77, se o modelo sancionatório de anticorrupção norte-americano era eficaz. Ou seja, se o modelo pautado no punitivismo, nas multas elevadíssimas, se isso produziria algum resultado eficaz dentro da organização. E isso é interessantíssimo, porque eu vou conectar com o que a Olga vai nos dizer agora, que é esse processo do próprio Departamento de Justiça norte-americano, a partir do mundo pós-Enron, foi totalmente reformulado. E é a partir daí que surgem todas as memorandas, memorando Holder, memorando Thompson, memorando Yates, memorando Philip, que são as soft law norte-americanas, né? Uma forma de guiar, orientar o mercado. E aí, pegando um gancho no que o professor disse, Olga, qual que é o maior desafio que você teve, que você tem, que você terá para atrair a confiança?
Se não é colocar no colo, o que tem que ser feito para você gerar esse movimento interno de conscientização? Porque eu acho que, antes de tudo, é consciência. Vamos por partes. Vamos por partes. Primeiro, eu vou responder do professor Arthur, numa visão nessa transformação, quais foram, talvez, os grandes benefícios, não foi, Arthur? Quais são os takeaways, que eu diria, tanto para a empresa quanto para os integrantes, né? Depois de tanto a cor leniência com diversas esferas mundiais ao redor do mundo, sendo monitorado concomitantemente por MPF, CGU, como é que se diz? DOJ, IDB, Banco Mundial, ou seja, não tem nada fácil, né? Mas tudo de muito aprendizado. Eu acho que uma empresa que passa por um processo desse, seja pelo amor, por convicção, por acreditar, ou seja pela dor, né, que muitos passaram, inclusive iniciaram de forma rápida pela dor, prevenir riscos, sem sombra de dúvidas, mas eu não digo só riscos de corrupção, não, tá? Risco de corrupção e suborno. Quando eu falo na chave da transformação, os controles que são implementados no ambiente corporativo, eles propiciam a empresa, os executivos, os líderes, os integrantes de um modo geral, terem maior capacidade de prevenir riscos corporativos, né? Porque tudo é questão de informação, né? Se você tem acesso à informação, se você tem controles que lhe dão informação, você consegue prevenir riscos. E, obviamente, prevenindo o risco, a consequência é reduzir custos e perdas, né? Quantas perdas e custos acontecem por simplesmente desconhecimento, falta de conhecimento, falta de controle para viabilizar visualizar uma recuperação de uma perda de reputação, né? Quando você tem um ambiente de controle mais forte, um sistema de conformidade que seja efetivo de fato e transparente. Quando eu falo transparente, é que você consegue demonstrar que aquele sistema de fato existe, você alavanca aí na reputação, inclusive perdida, ou consolida uma reputação. Você não precisa perder a reputação para poder investir em conformidade, mas você, mesmo tendo uma boa reputação, não tendo participado de nenhum escândalo, você consolida e fortalece a sua reputação no mercado. Hoje em dia, não deixa de ser uma questão de competitividade, né? Para a Odebrecht voltar, e agora Novo Honor, não é mais Odebrecht, mudamos o nome, mudar, participar do mercado, seja no mercado financeiro, seja com os players de adquirir novos clientes, você precisa ter tudo que a gente implementou, o que para a gente foi uma necessidade jurídica, para o mundo futuro corporativo se torna uma obrigação, né? Uma lei que realmente pegou e uma lei que realmente tem que ser implementada. E, ao mesmo tempo, eu acho que para a companhia, falando de companhia de modo geral, que extrapola a própria Odebrecht, você ganha qualificação para o mercado de investimento, né? Hoje em dia, seja investidor, pessoa física, eu, você, né, Marlos, ou qualquer outra pessoa física, você vai olhar para aquela empresa, que ambiente de controle tem aquela empresa, para saber se aquelas demonstrações financeiras que ela está colocando no mercado, ela tem certa confiabilidade, se ela tem certa integridade do que está sendo passado. A gente já viu que só auditar as demonstrações financeiras, só serem auditadas, não é suficiente para você validar se aqueles números realmente representam a realidade, né? Então, talvez seriam esses pilares que eu diria em termos de empresa, de benefícios depois de um acordo. E para os funcionários, não tenho dúvida que, além desses, tudo isso que eu comentei de benefícios para a empresa deixa o integrante, sem sombra de dúvida, mais satisfeito de trabalhar no ambiente que existe segurança, né, que existe controle, que existe equidade. Porque quando você tem, muitas vezes, controle, esqueça quando eu falo controle apenas de corrupção e suborno, tá? Que quando eu falo de sistema de conformidade, eu trato conformidade num aspecto muito mais amplo, é conformidade com regulamentos internos, com leis, com normas internas, com melhores práticas, né? Com o que é inspiração do dia a dia. Então, torna um ambiente mais agradável e gera maior satisfação, sem sombra de dúvida. Ao mesmo tempo, reduz o grau de exposição e responsabilização da alta administração, principalmente aqueles que são
funcionários estatutários da empresa, né? Porque se você tem controles, né, você tem mais segurança jurídica de ocupar uma posição, inclusive estatutária, um posto de conselho, de conselheiro, porque você implementou e a empresa tem um ambiente de controle adequado para que, se pipocar alguma coisa, esse próprio ambiente de controle vai alertar de forma preventiva para que você tome as devidas medidas de regularização da situação. E, sem sombra de dúvida, tendo tudo isso, uma segurança jurídica, uma segurança de um ambiente de trabalho mais adequado para você se trabalhar, porque você confia mais. Isso tudo, gente, gera produtividade, né? Então, talvez fosse esse aí o balanço que eu diria entre ganhos da empresa e ganhos dos próprios funcionários da empresa depois de tanta sofrência. Verdade. E aí, Marlos, sua pergunta, me recorde aí, meu filho, por favor. Sua pergunta outra. Na verdade, é porque assim, nós já conversamos aqui com alguns grandes referências, né? Você é uma delas. A gente já, e de diversos segmentos do mercado. E há um consenso de que o estímulo que você vai dar para os funcionários terceiros, de que maneira você consegue atrair essa cooperação voluntária, você consegue gerar consciência do dever, cumprir o seu dever. Como é que você atrai essa turma toda para fazer aquilo que é primordial, fazer o certo, né? E diante, obviamente, desse emaranhado, essa miríade de legislações que nós temos e mais uma emaranhada de políticas que as empresas também fazem por conta da autorregulação. Então, assim, qual que é para você, como é que você tem visto isso nos últimos anos agora? Olha, não é fácil você colocar todo mundo no mesmo barco e andar na mesma direção. Mas uma coisa é certa, se não tiver todo mundo no mesmo barco, remando para a mesma direção, a gente não sai do lugar. Então, tinha uma definição muito clara de propósito dentro da empresa, que era: nós queremos mudar, nós vamos mudar. Não era algo de baixo para cima, era algo de cima para baixo, que esse movimento em si ele já facilita. Mas como fazer, né, com que uma necessidade de mudança permeasse toda a organização, para que, de alguma forma, essa mudança de fato acontecesse? Porque apenas a alta administração querendo não é suficiente, você precisa de toda a massa de integrantes motivada, engajada, para poder fazer a mudança, não é verdade? E aí eu diria que não tem muito segredo não, Marlos e professor Arthur. Quando a gente engaja, né, as pessoas no processo de mudança, a gente motiva, certo? Porque as pessoas se sentem parte, elas não se sentem excluídas, elas não se sentem usadas, elas se sentem elementos da transformação. E quando você motiva, você tem aí a chave para garantir bons resultados, porque está todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo com o mesmo propósito, todo mundo querendo os mesmos objetivos. Motivar é difícil, não é fácil, né? E ainda mais motivar num ambiente de crise, que você tem incertezas, muitas pessoas sendo desligadas, outras pedindo desligamento, né? Para você ter uma noção, hoje, o que é um número até positivo, antes de eu começar a ilustrar para vocês quais seriam as metodologias que a gente utilizou aí para poder engajar nossos integrantes. Mas vocês sabiam que 53% hoje do grupo Odebrecht entrou na Odebrecht, ou na Novo Honor, no grupo Novo Honor, depois da crise? Todo mundo fala que a crise afasta, poxa, a crise gera uma tarja preta no seu currículo, no seu crachá, etc. 53% hoje dos funcionários, dos integrantes do grupo Odebrecht, entraram na Odebrecht depois de 2016, ou seja, não participaram de um passado, já entraram na empresa em transformação. Eu posso conseguir até esses números para vocês, mas uma grande maioria, 40 e poucos, se não me engano, 43% ou 47% desses integrantes têm menos de 35 anos de idade. Ou seja, além de ter uma massa muito nova, né, de integrantes novos, né, tem também integrantes muito novos, o que faz a empresa também alavancar e apontar para uma direção mais moderna,
para uma direção mais atualizada para o que a nova geração quer de uma empresa, quer de um futuro, né? Então, isso também, fazendo uma pausa aí, ajuda bastante. E quais foram as técnicas que a gente utilizou para poder motivar os integrantes dessa mudança, né? Como eu disse na minha resposta anterior, a gente não tinha muito tempo. Então, engajava, absorveu, não absorveu, vai ter que engolir, porque a gente vai ter que andar, e você vai ter que ir com a gente. Ou seja, a gente não deixou ninguém para trás. A gente levava todo mundo na mudança. E aí, Marlos e professor Arthur, é o básico, eu acho, de angariar e engajar. É alinhar a expectativa de forma muito clara, é dizer onde você quer chegar, quais são as prioridades, de quem são as responsabilidades, é marcar terreno. Eu costumo dizer que cachorro de 2 donos morre de fome, porque cada dono acha que o outro está fazendo. Então, é estabelecer muito bem prioridade, responsabilidade, objetivos e prazo, entende? Na hora de mensurar resultados, ser averso ao gerúndio, estou fazendo, estou trabalhando, estou elaborando, estou desenvolvendo. Qual é o percentual do desenvolvimento? 50%, 60%, 70%? Vamos ser objetivos. Porque o gerúndio não leva a gente para lugar nenhum. O gerúndio pode estar no 1%, como pode estar no 99%. Então, é ser realista e bem pé no chão enquanto as metas que a gente necessita e o quanto estamos avançando para as metas, né? Envolver a equipe no processo de tomada de decisão, como eu disse, 2 cabeças pensam melhor do que uma, 3 pensam melhor do que 2, e assim sucessivamente. Então, quando a gente vai fazer uma mudança num processo na área jurídica, na área financeira, na área de logística, seja lá o que for, engajar principalmente as pessoas dessas áreas. Melhor do que elas, ninguém, para dizer qual é o calo que aperta, onde é que dói, se aquilo vai funcionar, se aquilo não vai funcionar. E eles trazem e sempre trarão ideias que sejam importantes serem contempladas em qualquer processo de mudança e transformação. E outra coisa ao mesmo tempo, essa liderança tem que estar disposta a ter a capacidade não só de influenciar pelos resultados que se almeja, mas também essa liderança tem que estar aberta para ser influenciada. Não pode ser uma caixa fechada, né? Não pode ser sabedor de tudo e rei de todos os assuntos. Tem que abaixar a cabeça e ouvir. Meu marido fala que a gente tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falar, e eu exercito isso sempre, eu adoro falar, né? Vocês já perceberam um pouquinho, eu adoro falar, mas ouvir também. Ouvir para... A gente não tinha tempo de errar. Então, as decisões tomadas tinham que ser muito assertivas, porque no tempo de fazer e refazer, já não atendia para a gente, entendeu, Marlos? Então, foi assim que não só eu, como líder, como outras lideranças também, atuaram nesse processo. Falando agora, talvez a gente tenha praticado tudo isso, professor Arthur, ao longo desses 4 anos, sem meio sentir, sem planejar que estava fazendo isso, entende? Mas foi assim que a gente fez. Envolver todo mundo, e nessa hora, quando você está em crise, você se sente em solidão. E o que é que passa a solidão? Você se aglomerando com o outro, você se fortalece com o outro também, dizendo que é difícil, mas vamos conseguir. Esse prazo é surreal, mas estamos juntos. Então, essa fortaleza fez o grupo Novo Nó, agora Novo Nó, antigo Odebrecht, chegar onde chegou e conseguir uma certificação das autoridades, inclusive americanas, né, num espaço de tempo recorde. E eu diria assim, partiu praticamente do zero. Do zero. A gente tinha um código de conduta que não era nem assinado pelos integrantes de forma generalizada. Há uma linha de ética que as denúncias batiam lá e ficavam, assim, não era nada que... Não tinha uma estrutura robusta por trás, até um sistema de conformidade da letra A à letra Z, robusto, à luz das melhores práticas e certificado pelas autoridades como sustentável, ou seja, não é aquele que tirou uma cartinha no meio e ele desmorona, não. E é um sistema que, mesmo ao longo desses últimos 4 anos, ele sofreu aprimoramento, né? Ele foi se aprimorando e foi se adequando às medidas, porque não existe sistema de conformidade de nenhum controle, é literalmente um tique, né? Você ticou e está pronto. Você ticou, colocou em prática. Agora você tem que eternamente monitorá-lo para saber se ele continua aderente e real para atender às suas necessidades de controle, né? Não, é muito interessante que todas essas que você falou é aquilo que eu como professor,
Marlos também é professor, né? Ele leciona, né? Tudo isso a gente fala para os alunos, a gente fala desses pilares, né? De uma cultura de compliance, e a gente está vendo justamente esses pilares que a gente seleciona, que a gente coloca, né? Justamente é o que você está aqui falando, né? O compromisso da alta administração, né? O exemplo que de cima, também da média administração dos escalões intermediários, né? Isso, né? E esses outros que você pontuou, justamente a gente leciona, né? A gente vê que não é uma teoria sem tem esse aspecto prático. E se você pudesse aqui para os nossos alunos, né, pontuar quais são as principais tarefas de um oficial de compliance, né? O que ele tem, assim, quais são o básico, né, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, né? Qual é o basicão, né? Quais são que são isso tem outras, né, claro, evidentemente, situações, né, claro, não tão frequentes, mas também demandam, né, mas para o aluno visualizar, né, como é que quais são as principais tarefas, né, que um oficial de compliance numa grande companhia possui, né, no seu cotidiano de trabalho. Eu costumo falar uma coisa que as pessoas muitas vezes não gostam muito de ouvir, né? Principalmente quem trabalha com compliance. Mas eu trabalho, professor Arthur, todos os dias para que minha função não precise existir, né? Então, como é que eu diria isso? Acho que a grande responsabilidade... Eu, como professor de direito penal, né, queria também que não existisse crimes, aí eu podia ter uma outra problemática. Infelizmente, não dá. Mas eu parto da teoria do seguinte, só para responder sua pergunta, de que compliance é responsabilidade de todos. Enquanto a gente tratar compliance como um departamento, uma área, se reporta A, se reporta B, se tem orçamento, se não tem orçamento, eu acho que a gente pode não estar indo para o lugar adequado, a gente pode não estar indo pelo caminho correto, né? Por isso que eu digo que muitas vezes a gente trabalha para que aquela função não exista, porque no dia que ela não existir, será a garantia de que a compliance permeou por toda a organização. Então, do meu ponto de vista, qual é a grande responsabilidade, o grande desafio de um CCO, né, de um Chief Compliance Officer? Propor a alta administração da empresa, criar uma governança adequada, criar e sugerir, muitas vezes sugerir processos, práticas, e atribuir responsabilidade a esses processos e práticas para as lideranças competentes, né? Mas, além de definir responsabilidades e práticas, também definir processos de mensuração e monitoramento, desenvolvimento dessas responsabilidades, para verificar se essas responsabilidades estão sendo praticadas de forma eficaz, né? Deixa eu ilustrar o que eu quero dizer para você. Vou dar um exemplo. Grande parte de um ambiente de controle adequado, ele está inerente à área financeira, área jurídica, área de recursos humanos. É o Chief Compliance Officer que vai implementar os controles financeiros? É o Chief Compliance Officer que vai implementar os controles jurídicos? Ou o Chief Compliance Officer é mais um agente de transformação que vai provocar, que vai cutucar outras áreas para que essas áreas criem esses processos, né? Eu sou muito avessa nesse programa, na implementação do sistema de conformidade, que tudo é conformidade, né? Que é o tipo de compliance que vai ser responsável de cliente, de integrante, de funcionário, que é responsável por todo o programa de capacitação e comunicação. Gente, se a gente não incluir os temas de conformidade no programa de comunicação e capacitação da empresa como se fosse qualquer... Assim como é importante outras capacitações, assim como é importante outras comunicações, se a gente não delegar os controles e responsabilidade da área financeira para a financeira, do jurídico para a jurídica, a gente vai no caminho adverso. A gente vai transformar o Chief Compliance Officer num líder. E o líder tem conflito de interesse, muitas vezes, em atuar
que ele pode atuar em prol do seu processo, né? Então, o grande desafio do Compliance Officer, do meu ponto de vista, e a grande responsabilidade é ajudar a empresa a criar uma governança adequada, com processos, políticas e práticas, atribuindo as responsabilidades necessárias e criar os mecanismos de averiguação, de monitoramento, se essas responsabilidades estão sendo feitas, né, de forma adequada e de forma eficaz. Não é à toa que, para você manter a sustentabilidade de um processo, de um sistema de conformidade, a gente criou diversos indicadores. Como é que eu vou monitorar algumas questões de outras áreas que não sejam de conformidade? Indicadores. Você implementa indicadores e a área de conformidade pode ser uma linha de defesa, verificando se aquele controle, aquele processo que é importantíssimo para a compliance, ele está sendo tratado de forma adequada pelas áreas responsáveis, né? E, obviamente, que o Chief Compliance Officer tem algumas atividades que ficam inerentes à atividade do Compliance Officer. Eu diria que, num processo de crise, né, a minha responsabilidade de executora talvez fosse muito maior em 2016 do que é hoje, né? Ou seja, alguns processos nasceram e foram criados por conformidade por questão de tempo. A gente tinha uma área que era dedicada a esse tema, então tinha que criar muita coisa e tinha que definir muita coisa, tinha que colocar em pé muita coisa. Mas sempre vislumbrando que quando aquela criança já estivesse andando, né, e sabendo falar, você ia entregar para o pai adequado, para a mãe adequada. Ou seja, um líder financeiro, líder jurídico, líder de pessoas de organização, porque os temas de conformidade têm que permear toda a organização e jamais abraçar o mundo, que daqui a pouco, se tudo é conformidade, o conformidade vai ser o presente do conselho, né? Porque se tudo é conformidade, né? Então, tem que ter cuidado com essa postura. E aí, eu diria que, além de criar uma governança, os processos, ou provocar outras áreas para que tenham a governança, os processos e as práticas adequadas, e aí é uma atividade que perdura e tem mais longevidade da responsabilidade do Chief Compliance Officer, é antecipar risco. Tá vendo o que é que vai vir daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, não só no universo de conformidade, mas no segmento onde aquele conformidade atua, né? Seja um mercado que seja regulado, seja aquela pessoa que antecipe riscos para que aquela pessoa, para que o Chief Compliance Officer ele possa, de alguma forma, influenciar a empresa a prevenir, tomar atitudes que previnam a empresa de estarem, ou liderança a estarem em não conformidade com o que vem adiante. Então, seria essa de fomentar o presente, atribuindo a responsabilidade a quem de direito, né? Porque senão existe uma bengala muito grande chamada conformidade, onde ninguém é responsável, mas conformidade mandou, conformidade quer, conformidade pediu. E eu tenho, assim, até arrepio de pensar e ouvir uma coisa dessa. Mas é a realidade de muitas empresas, né? E quando você atribui a responsabilidade, eu vou dar um exemplo muito, muito assim, claro, que vocês podem entender. Quando a gente faz um processo investigativo, certo? A gente faz um processo investigativo e você investiga e a gente apura fatos. Se tem fatos, tem conclusão. Se não é possível apurar por não ter fatos, você pede ao denunciante mais informações, mas vamos supor que você tenha fatos, você apura, você conclui, né? Tem algumas medidas disciplinares que não é a conformidade que quer. A conformidade quer um desligamento de uma pessoa, um cancelamento de um contrato. A decisão tem que ser de negócio. O responsável por conformidade, ele pode optar. Ou seja, a melhor prática aqui, a sinergia com outras ações já tomadas por esse mesmo comitê de ética, a orientação da conformidade é essa, né? Mas a decisão de cancelar um contrato, desligar alguém, dar um alerta, um feedback mais negativo que for, é da liderança. Porque senão vou desligar alguém, olha só, a conformidade me pediu para desligar você. Prezado fornecedor, a conformidade concluiu lá que eu tenho que cancelar, nem queria cancelar esse contrato, mas a conformidade disse que eu tinha que cancelar o contrato. Então, se a gente não dá o empowerment para o líder tomar uma decisão e ser responsável pela decisão tomada, porque se ele não tomar a decisão, ele tem que ser responsável pela não tomada de decisão, né? Se ele tomar uma decisão errada, ele tem que ser responsável por isso. É uma grande chance de você conscientizar e permear, inserir a conformidade de fato no DNA da corporação, dando responsabilidade de tomada de decisão. Eu dei um exemplo do linha de ética, que é uma coisa mais drástica.
due diligence de fornecedor. A área de conformidade, ela não proíbe a contratação de fornecedor. Ela pode recomendar, ela pode, no caso nosso processo, feito com base nessa filosofia de trabalho, que eu acredito que conformidade não pode ser responsável no final das contas, tem que atribuir responsabilidade à liderança. Conformidade, ela recomenda com restrições, seria a próxima oportunidade, que seria restrições, merece algum tipo de acompanhamento, algum tipo de follow-up, ou ela não recomenda. Se a liderança quiser contratar, ela pode contratar, sendo que na Odebrecht, quando a gente não recomenda, uma decisão, uma não recomendação de conformidade, quem só pode aprovar isso é o conselho. Mas se o conselho quiser aprovar algo que eu e minha equipe não estamos recomendando, ele é responsável por esse ato. Entende? Você não pode tirar a responsabilidade da liderança em tomar decisões de negócio. E, obviamente, as decisões devem estar pautadas, formalizadas, documentadas. Entende? Tentando ilustrar minha resposta do professor e Marlon. Não, muito, né, bastante, realmente muito interessante. Ô, professor, se me permite, o que é muito... Esse é um debate, infelizmente, nós temos pouquíssimo tempo para explorar esse mundo de ideias que a Olga nos apresenta. Mas o que me chama muita atenção na fala dela um primeiro ponto é a parceria que deve ser estabelecida do compliance com as demais áreas da organização. Quase uma irmandade, né? Porque senão a coisa não acontece, né? Sem perder independência e autonomia. Sem perder independência e autonomia. O segundo ponto na fala dela que me chama muita atenção é a participação da alta administração, mas é a participação efetiva, visível, que não só dá o exemplo, mas toma a sua decisão, e a decisão é dele, seja diretor ou membro de conselho, toma a sua decisão baseada em risco. Então, me parece, e aí, por favor, fique à vontade para comentar, Olga, me parece muito claro que a área de compliance nada mais é do que uma instância que identifica o risco, avalia esse risco, mensura risco, sugere controle, testa controle, para auxiliar a tomada de decisão. Tomadas de decisões de maneira ética, né? Então, assim, a grosso modo é isso. E aí o que eu ia te perguntar você falou de due diligence de terceiros, né? Acho que uma grande questão que todos que têm um programa enfrentam é como gerir os terceiros. Porque é o que você falou, uma coisa é ter política, fazer o background check, colocar cláusula em contrato, mas é isso o comportamento de um terceiro. Não sei se você ouviu minha pergunta, acho que a conexão caiu aqui. Eu não vi metade, eu estou ouvindo agora, mas como você aí travou. Eu vou repetir. Como que você influencia positivamente o comportamento de um terceiro, um parceiro de negócio, por exemplo? Olha, primeiro é você fazer parcerias que sejam saudáveis, né? Então, o processo de due diligence já dá uma capacidade para a empresa de conhecer o fornecedor que você está trabalhando, certo? E o influenciar, eu diria que hoje em dia, talvez, quem mais perceba os atuais controles da Novo Honor não sejam apenas os integrantes que estão lá dentro, né? Mas principalmente os fornecedores, né? Que viram, antes, se caísse uma nota fiscal dentro da Odebrecht, alguém mandou pagar, pagava, né? Hoje em dia, eles sentem que a empresa, eles veem na pele, o ambiente mudou, né? O questionário que ele tem que responder, a depender das respostas, quais são as respostas adicionais que são feitas para aquele fornecedor, os compromissos que ele tem que assumir em relação a uma assinatura de um contrato, novas cláusulas, novos códigos, né? Ele percebe esse ambiente de controle.
E muitas vezes, se você encontra fornecedores que não estão preparados essas demandas todas, você vê que ele está um pouco out do mercado. E o que não é a realidade. Hoje, todos os fornecedores já encaram isso com muita... E trocam muitas vezes figurinha. Minha cláusula ficou assim, o que é que você acha? E a gente termina aprendendo também com esses fornecedores, nossa área de suprimentos, nossa área jurídica. Então, termina sendo uma grande troca, onde esses processos de conformidade que fazem o elo das empresas com seus fornecedores não deixa de ser uma parceria ganha-ganha no intuito de ambiente de controle, né? E, obviamente, que a gente tem aquelas situações, talvez um fornecedor de maior risco, aí tem as atividades de você prover capacitações que sejam enriquecedoras para o ambiente, para aqueles integrantes que estejam prestando serviço naquele momento, né? E assim vai, Marlos. É uma parceria que eu diria ganha-ganha e que é frutífera, porque aprendemos e evoluímos também, amadurecemos nossos próprios processos nas nossas relações com os nossos fornecedores, né? E o mais importante de tudo é demonstrar a capacidade que você tem de transformar. Então, por mais que a Odebrecht e a Novonor possa, tipo assim, ter uma reputação por conta dos escândalos que despencou, quem está trabalhando com a gente hoje está vivenciando na pele e muitas vezes é motivo de, poxa, deixa eu aí conhecer o seu processo, eu quero fazer igual, eu quero fazer parecido, poxa, eu gostei do formulário que você me mandou, eu gostei de como foi feito isso, como eu tive que inserir as informações, de como vocês trataram, ou seja, esse feedback para a gente é tão bacana, porque o que a gente ouve é o seguinte, você vai contratar empresas que foi da Lava Jato, zero problema de contratar, desde que ela passe no meu processo do IDINES, assim, é como disse, muitas vezes a Novonor mudou de nome para pagar o passado não se apaga. O passado é passado. O passado não se apaga, ele está lá presente, não é verdade? E aí, mudamos de nome agora para uma estratégia de melhorar, visando o futuro, melhorar a reputação, com target no futuro, com todas as obrigações do passado cumpridas, acordos cumpridos, certificações obtidas, né? Ou seja, não trocamos o nome no meio do carnaval, fizemos o dever de casa em relação ao passado e agora kits com acordos fechados, acordos monitorados, certificados, a alta administração, os acionistas acharam prudente trocar o nome, mas o passado não se apaga. E a mesma coisa eu digo, você não tem que anular, como fala agora nessa nova onda de jovial. Né? Oi? Cultura do cancelamento agora. Isso, a cultura do cancelamento. Cancela fulano, cancela não sei o quê. Cancela fulano, cancela cicrano, porque muitas vezes você pode estar cancelando, muitas vezes, o que tem de melhor no mercado em relação àquela prática, entendeu? Então, obviamente que não, obviamente que fica na avaliação de risco nossa, fica, né, registrado, que aquela empresa de alguma forma teve ou cometeu alguma coisa, mas se ela tem capacidade de demonstrar, né, que ela transformou, assim como a gente transformou, então, se a gente transformou, como é que eu vou duvidar da transformação de outras pessoas, se essas outras empresas também conseguem demonstrar que transformaram como a gente consegue, entende? Então, acho que respondi a sua pergunta, não, Marlos? Eu teria assim uma última pergunta, né? Brevemente, evidente, né? A pergunta é muito ampla. Olhando para fora da Novonor, você entende que outras empresas brasileiras, né, que operam, empresas concorrentes, fornecedores, você já falou, mas as empresas em geral, né, ao menos no seu ponto de vista, elas têm também abraçado a cultura do compliance, isso está sendo difundido, no seu entender, para as demais empresas brasileiras. Isso é uma coisa que já é uma realidade, ou ainda é uma coisa muito incipiente, que ainda não pegou, né, como se diz, né? A gente fala aqui tem uma lei que não pegou, né? Uma expressão que a gente usa aqui. Olha,
Professor Arthur, essa pergunta é mega master blaster interessante, viu? Porque eu tenho o meu ponto de vista em relação a isso. Eu acho que a lei veio e veio para ficar, a lei pegou, certo? Eu não sei se, de forma generalizada, as empresas pegaram a lei. A lei pegou, mas de forma generalizada, se as empresas pegaram a lei. Ainda eu vejo o tema de conformidade com a lei de lavagem de dinheiro, para os ambientes que requer, para a lei anticorrupção e para outras legislações de um modo geral, as pessoas se preocupando quando a água chega por aqui já. Ou cumprir tabela. Eu sou bastante procurada para trocar figurinha e eu procuro sempre agenda para poder trocar conhecimento, etc. E, às vezes, eu vejo pessoas que estão, eu sou o head de compliance, quero falar com você, e não sei o quê, porque me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E o que eu vejo? A cadeira está ocupada. A cadeira tem alguém. A empresa pode dizer que aquela cadeira está ocupada. Mas aquela pessoa que está ali sentada, ela não tem autonomia, ela não tem independência, muitas vezes ela não tem nem magnitude do que qual é o papel dela. Ontem eu estava conversando com a head de compliance de uma das empresas aí grandes brasileiras e ela estava querendo benchmark. E eu sou super solista, o que a gente tem de bom a gente compartilha mesmo, que não está público. Se quiser me pedir, eu pego, tem um diretriz bacana sobre esse assunto, diretriz bacana sobre aquele outro assunto. Eu compartilho, assim, zero royalty nesse aspecto. Acho que a gente tem que disseminar conhecimento mesmo. E ela estava me pedindo informações para ela poder implementar. Eu só disse o seguinte, olha, funciona para mim, para você vai ter que fazer tailor-made. Não é porque eu tenho que responder um questionário que veio de não sei aonde e eu quero dizer que eu tenho. Eu fiz, cuidado, porque quando você vai responder um questionário, a consequência desse questionário é você ter que ser auditado pelo que você disse que você tem. Então, tenha muito cuidado em aprovar um documento interno só para dizer que tem se você não tem a prática. Prefira ter a prática primeiro, depois você formaliza o documento. Porque você tem a garantia que seu documento tem mais longevidade, porque pelo menos ele reflete a sua prática. E aí, passa 20 minutos discutindo sobre isso. O que você acha de eu aplicar para o Proética? Eu estou pensando em fazer ISO 37001 esse ano. Aí eu botei a mão na cabeça e fiz assim, ai meu Deus do céu, sagrado. Essa pessoa não sabe qual é o caminho que ela tem que percorrer para ser Proética, ela também não sabe o caminho que ela tem que percorrer para ser 37001. Ela fez assim, mas você não começou agora o processo 37001 e não está fazendo o target de ter agora em junho? Eu fiz, sim, mas eu comecei meu processo 37001 agora esse ano, porque eu terminei o DOJ o ano passado e meu alinhamento com o conselho é que a gente não ia ter mais uma frente. Mas eu tenho plena certeza de que tudo que a 37001 requer, eu tenho. Então, só é o processo de adequar um documento ou outro a uma linguajar que a 37001 requer, porque requer um linguajar específico muitas vezes, passar por uma pré-auditoria, que é obrigatório, ter auditoria para ter certificação. Então, esse é o tempo que eu tenho para o processo de certificação fluir, considerando que eu tenho tudo. Mas se você não tem, você tem que ter um período aí de pelo menos um ano para poder implementar, porque não adianta ter o procedimento se você não tem a prática. O auditor 37001, como a própria, como é que se diz, o Proética vai requerer pelo menos uns 6 meses de evidência de que você está andando de bicicleta sem rodinha, entende? E aí eu fico assim pensando, professor, o mercado, ou seja, a responsabilidade não é desse indivíduo que está tomando essa responsabilidade, entende? É de quem coloca e quem estipula o papel dessa pessoa e contrata essa pessoa para ter essa limitação de conhecimento, né? Você estava falando assim que conhecimento é tudo. O que você fala para os seus alunos que nunca desistam de ter conhecimento, de ir em frente? E realmente conhecimento e estudo é o oxigênio da alma. Se a gente para de estudar, ler, se aperfeiçoar, a gente está correndo para trás. Não é se mantendo a competitividade com as outras pessoas do mercado, não. É andando literalmente para trás, ou melhor, correndo para trás, se a gente não se atualiza todo dia.
E seja atualização de forma acadêmica, de forma formal, ou atualização mesmo de ler, se interessar, pesquisar, etc. Eu sou super a favor. Então, uma pessoa, uma liderança, um executivo, um conselheiro, um presidente que cria uma função de compliance só para dizer que tem compliance, ela está se auto-enganando, professor. Por isso que eu digo assim, eu não acho que a lei pegou. Mas se as empresas pegaram a lei, eu tenho dúvidas ainda quando eu encontro, e não é uma ou duas oportunidades, são várias oportunidades, as cadeiras sendo ocupadas só para você dizer que tem. Entende? Mas, na realidade, você não tem. Que aí, quando o calo aperta, né, nessas empresas, eles recorrem, ai, me ajuda. Olga, me ajuda a fazer isso. O que você fez na Odebrecht que já foi certificado para fazer igual? Só o fato de pedir para fazer igual já é uma plena declaração de que não entendeu qual é o propósito de conformidade, né? As melhores práticas são universais, mas as melhores práticas precisam ser adaptadas para o ambiente que você atua, para a complexidade do ambiente, para o ramo de negócio que você está, né? E etc. Então, a lei pegou, mas eu não sei se as empresas, de fato, pegaram a lei ou se elas estão botando uma maquiagem que pegaram a lei e vão pegar de verdade quando o calo apertar. Eu confio e acredito que os nossos governantes, não vou deixar de ser positiva, que o enforcement continue existindo, apesar de desmembrando o Lava Jato aqui, algumas medidas de combate à corrupção caindo por terra abaixo, que a gente vem vivenciando esses últimos meses, né? É fato concreto, mas a corrupção não sai barato, não é vantagem, apesar de alguns dizerem que é, mas eu não acho vantagem pelos danos causados, não só os financeiros, mas os danos de vida, de saúde, porque quem corrompe, quem suborna e tira a possibilidade do governo investir onde deveria investir, que é na saúde, na educação, no transporte, ele não tem noção que pessoas morrem por não terem transporte, porque não tem condições de chegar no seu trabalho, não tem como trabalhar, né? Por exemplo. Pessoas morrem por não terem saúde, não terem uma infraestrutura básica de saúde para sobreviverem, se curarem de uma simples pneumonia, né? E pessoas morrem também por falta de educação, porque sem educação elas não conseguem crescer na vida. Exatamente. Né? Elas não conseguem galgar um futuro melhor. Então, para mim, corrupção, lamentavelmente, quem corrompe talvez não tenha e nunca tenha a dimensão de quantas vidas foram, assim, tiradas, né? E quantas oportunidades foram arrancadas Felizmente, né? Por um ato de corromper, por uma decisão empresarial, né? Eu partilho do seu otimismo também. Eu acho que a gente está vivendo um processo de transformação. Alguns momentos tem uma certa, né, mais rápido, mas depois é como se fosse um rio, né? Em um dado momento uma parte, né, com as quedas e depois vai mas eu acho que e a gente também acredita, né, nós do CPJM nessa disseminação dessa cultura. O nosso centro de pesquisas ele é de acesso gratuito, tem tudo que tem lá, entendeu? Qualquer um que você acabou de mencionar, né? Conhecimento é para ser compartilhado, né? Então a gente está lá, o site qualquer um pode acessar, artigos, entrevistas, né? Uma série de você não precisa pagar para conhecer um pouco mais, né, sobre essa temática. A gente acredita nisso, a gente difunde, né, e sabe que eu pelo menos penso assim. Inclusive hoje eu conversei com um colega procurador nosso que também é membro do SuperOTM, José Maria Panoeira. A gente falou isso, sabe? Eu acho que o trabalho nosso é para gerações, né? Educação, né, de um país, no sentido amplo ou estrito, é um trabalho eu não acredito, não acredito, não. Tem pessoas que têm uma visão messiânica que vai mudar de uma hora para outra. Eu acho que não respeito, mas eu acho que a coisa é meio vai no passinho, claro que em certos momentos a gente demanda, né, uma coisa mais
Mas, no geral, acho que vai se transformando. Talvez agora algumas empresas não tenham essa... não tenha caído a ficha, né? Mas acho que isso vai... Eu penso dessa maneira. Até desculpa que eu fiz uma digressão um pouco mais longa, né? Mas da minha parte estou muito... Não, eu plenamente concordo com você, professor. Inclusive, vou dizer uma coisa aqui que não é para lisonjear você, nem puxar seu saco como professor, não, porque eu tenho plena certeza que você vai concordar comigo. É algo que eu já falei, inclusive, já foi parte do que eu vou falar aqui, foi até publicado numa revista agora da Compliance and Ethics Professional da SCCI, na edição de fevereiro, fez parte da minha resposta. Eu acredito, única e exclusivamente, de que a gente só vai ter uma geração de pessoas que sejam corporativas, que tomem atitudes corporativas e decisões corporativas baseadas na ética, na integridade, na transparência, se a gente, na oportunidade que a gente tiver essas gerações de liderança, chegando no ambiente corporativo, já educado. Para mim, eu sei que já começamos, temos o primeiro passo, nós temos bastante MBAs que falam de conformidade, eu sou professora de muitos deles, né? Mas a gente tem que chegar na graduação, a gente tem que chegar no colegial, no ensino fundamental. Por que as crianças de 3 anos, como eu comentei no começo desse nosso bate-papo, já dão piteleco nos pais, dizendo: papai, não joga o pauzinho do picolé na praia, o papel, papai, não pode matar a tartaruguinha. Por quê? Porque eles já aprenderam noções de sustentabilidade do planeta, da importância da água, da importância dos animais, na escola, quando era pequeno. Então, se a gente não tratar este tema como um tema que permeia a nossa educação, a gente não vai ter novas gerações. A gente não tem que aprender a atuar de forma ética, íntegra e transparente no ambiente corporativo, né? A criança não trata lidar com dinheiro, fazer compra, troco, matemática, etc., tudo isso na escola. Por que não já inserir os conceitos de uma compra ética, de uma compra transparente, com compartilhamento de informações também na escola? É possível. Nos exemplos que a gente estudou, por mais básicos que eles sejam, é possível você ingressar conteúdo de decisões éticas, íntegras e transparentes nos exercícios de matemática, nos exercícios de biologia, nos exercícios de português. É possível, mas isso tem que ser mudar, ou seja, inserir novas, assim como o tema sustentabilidade foi inserido. Eu não estou falando de coisa muito tempo atrás. A sustentabilidade não era inserida quando eu estudei. Eu tenho 45 anos de idade. Quando eu estudei, não estava. Mas no currículo acadêmico de quem está na escola atualmente, você trata desse tema, da importância da água, ou seja, da importância do meio ambiente, da sustentabilidade do mundo. Você trata isso. Então, por que não tratar conformidade? Né? E por que as pessoas têm que estudar conformidade para ser uma oportunidade de trabalho? Né? Ou seja, surgem oportunidades de trabalho e você estuda conformidade para ter oportunidade de trabalho porque o mercado está oferecendo vagas para conformidade, para profissionais de compliance, de ética, de integridade. Mas por que qualquer um de nós não poderia ser um profissional de compliance, ética e integridade? Né? Hoje não tem rótulo, você não precisa ser um advogado, um engenheiro, um médico para ser, pode ser qualquer profissão, né? Basta se interessar pelo tema, estudar o tema e demonstrar expertise e liderança sobre o tema. Mas por que qualquer um não pode ser num futuro próximo? Ou talvez no futuro próximo não precise, né? Como eu digo, eu trabalho para a minha função não existir. Né? Isso é uma visão, uma área que pense no futuro, porque as delegações do dia a dia já foram entregues para as áreas adequadas. Então, não querendo puxar a sua sardinha, professor, que você é um professor e super, provavelmente, acredito que deve concordar comigo, que a base é a educação. Se a gente não tiver novas gerações educadas, nós viveremos os mesmos dilemas. Os mesmos dilemas. Ou você educa... Vai ficar... Concordo inteiramente. Sim, da minha parte, estou muito, muito feliz, muito satisfeito com a nossa conversa, com tudo que foi aqui tratado, com uma série de informações aí importantes que a gente, como eu falei, a gente pode saber uma teoria, mas fica mais claro quando vê na prática. Então,
minha parte, estou muito feliz e agradeço imensamente a doutora Olga pela oportunidade de ir participando. Esperamos ter outras oportunidades, né? Quem sabe eventos, a gente possa pensar aí para trazer os alunos, né, participando. E vou pedir aqui para o Marlon fazer esse encerramento dessa nossa entrevista, dessa nossa conversa aqui, bastante profícua, né? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Marlos, eu conheço de longa data, eu tenho um profissional que eu super admiro aí, também outro apaixonado por compliance, né, Marlos? Um amigo super admirável em comum nosso nos colocou em contato, né? Teve conosco, inclusive. Um prazer, e conte comigo. Oi? O Guto teve conosco, inclusive. Ai, que maravilha. Sou fã número 1 do Reinaldo. Fã número 1. Eu também. Um amigo que a compliance me deu. Mas nós acreditamos nessa causa por conta de pessoas como você, que defendem com unhas e dentes, como o professor Arthur, que levanta essa bandeira, que idealiza um centro de pesquisa, que busca, a bem da verdade, responder a todos esses problemas que você colocou à mesa agora. E o que a gente faz é um convite a você, toda a sua equipe, toda a sua rede de relacionamento, acompanhar as atividades do Centro de Pesquisa, o CPJM, que tem conteúdo gratuito, conteúdo de qualidade, inclusive, porque nós acreditamos que a educação é a base para qualquer mudança, para qualquer transformação. Então, a gente espera poder contribuir com vocês e a gente espera também tê-la conosco em eventos futuros. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Contem comigo. Olga, muito obrigado. Professor Arthur, muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. Se seus alunos tiverem qualquer dúvida no que eu falei, digam para eles que podem me escrever, me procurem. Dei meu e-mail para eles no LinkedIn, eles me mandam mensagem no inbox. Eu fico mais do que feliz do que explorar algum ponto que eles tenham curiosidade, que durante esse nosso bate-papo a gente não foi profundamente no detalhe. Isso aí. Obrigado, Olga. Obrigado pela gentileza. Tchau, pessoal. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.